Fala galera, mais um vídeo aqui no canal do Donan e hoje eu tô aqui para falar sobre a vitória do Vasco por 3-1 para cima do Flamengo, clássico dos milhões e um tabu quebrado, né? Desde 2016, há 5 anos que o Vasco não vencia o seu maior rival, 17 jogos aí de invencibilidade que caíram por terra. O assunto do vídeo hoje é esse, o Vasco melhorando, o Vasco cada vez mais organizado com um bom trabalho do Marcelo Cabo, e o Flamengo que está de olho na Libertadores na próxima semana contra o Vélez, mas que mostrou algumas deficiências, que não teve um bom jogo. Então eu te convido aqui para se inscrever no canal, muito importante, peço humildemente, importante aqui para o projeto, ativa o sininho, vem nos comentários, dá seu like para esse vídeo viralizar aqui no YouTube e compartilha também o link por todos os grupos aí para a gente falar um pouquinho mais sobre esse clássico. Né? Primeiro que é importante falar que o Vasco tem muito mérito na construção desse resultado. É um Vasco que vem mostrando uma evolução constante aí com o trabalho do Marcelo Cabo, que é um bom treinador, já tinha demonstrado isso em outras oportunidades, mais precisamente no Atlético Goianiense, já tinha falado sobre isso aqui no canal, e agora na principal chance da carreira dele, o início é muito bom. Eu não estou falando que o Vasco é um esquadrão, eu não estou falando que o Vasco tem o melhor time do futebol brasileiro, muito longe disso. Só que, analisando o contexto, dentro de uma reconstrução intensa, né, dentro de uma queda para a Série B, né, dentro de uma carência de investimento maior, e ele está tendo que trocar o pneu com o carro andando, praticamente com uma pré-temporada, né, com as partidas acontecendo no Campeonato Carioca, em Copa do Brasil, a gente está vendo um coletivo, né? A gente está vendo o time em pouco tempo se tornando organizado. E acho que isso hoje tem que ser levado em consideração. Em outras oportunidades, né, quem está acompanhando um pouquinho mais o trabalho do Vasco, né, essa equipe está trabalhando, propondo o jogo, com posse de bola. Né? O Marcelo Cabo está trabalhando uma equipe que gosta de envolver o adversário, de controlar o jogo com a posse. Enfrentando o Flamengo, é óbvio, né, que ele não ia ser burro, que ele ia traçar a estratégia mais inteligente. Porque ele está falando de um Flamengo que ele é conhecido por gostar da bola. É né? Um Flamengo que tem um DNA ofensivo, é conhecido por amassar o adversário tendo essa posse de bola. Então ele traçou uma outra estratégia para se adaptar ao rival. Isso é repertório, isso é a capacidade de mudar o time, ou o estilo do time. Isso é muito importante porque você dá maturidade para o time, é o time funcionando bem em cenários diferentes. Foi justamente o que aconteceu hoje. Né? O Vasco jogando de uma forma mais reativa, mas mostrando uma solidez defensiva muito grande. Uma dupla de zaga funcionando muito bem ali com o Leandro Castanho e Hernando. Acho que uma dupla de zaga experiente e importante para essa retomada em Série B. O Léo Matos fazendo um partidaço, não só por conta do gol. Ele é muito forte nesse jogo aéreo, mas porque foi muito bem nos duelos individuais, na marcação, em vários momentos ali, marcando o Bruno Henrique, que não é fácil. Né? O Bruno Henrique é um jogador que é muito forte no X1, na velocidade, e atormenta qualquer sistema defensivo. Então foi o Vasco que conseguiu mostrar um balanceamento de sistema defensivo até agora, o melhor que a gente viu na temporada, porque enfrentou o seu melhor adversário. Foi um grande teste pensando no restante da temporada. Né? Conseguiu neutralizar, principalmente nessa primeira etapa, mostrou uma intensidade grande. Eu já tinha falado sobre isso aqui, com o Marcelo Cabo não tem negociação, o time tem que batalhar sem bola, e isso era um problema do Vasco da última temporada, e contra o Flamengo a gente viu que era um Vasco que entrou competindo, que entrou pulsando. E isso é importante para você tentar equilibrar as forças contra um adversário, né, tão qualificado. Né? Por que eu acho que foi uma grande atuação do Vasco? Nem sempre a equipe precisa ter a posse de bola, precisa ser envolvente, precisa dar um show com a bola para entregar uma grande atuação. Né? O Vasco ele conseguiu ser eficiente dentro da estratégia dele, que foi marcar bem, né, tentar encurtar o espaço, tentar, né, ocupar bem os espaços ali para neutralizar essa criação do Flamengo e acelerar nos contra-ataques, como fez isso muito bem durante a partida, né, marcando belos gols, a conexão do Morato com o Germancano, né, o Morato fazendo um grande jogo também, importante destacar, porque deu uma linda assistência, né, ele puxando para dentro para a canhota e dando, né, para o facão do Germancano, que ataca o espaço, consegue aproveitar que a defesa do Flamengo cochila e aí consegue ajeitar a bola e bater no gol. Então, assim, foi uma atuação que dá confiança, que dá esperança para o torcedor do Vasco. Falando um pouco sobre o Flamengo, né, o Flamengo teve uma atuação muito abaixo em todos os sentidos. Primeiro,
não tem o De Arrascaeta, para mim é um grande craque do futebol, né, brasileiro, o melhor meio-campo que a gente tem aqui no futebol continental, mostrou isso na final contra a Supercopa. Óbvio que ele vai fazer falta, só que o Rogério Ceni, ele não teve a melhor opção, né, para substituir o Arrascaeta. Eu acho que isso modificou muito a engrenagem do time do Flamengo. Coletivamente o Flamengo sentiu muito, ficou desarrumado. Porque ele bota o João Gomes, que é muito bom jogador, que tem muito potencial, um jogador de mais pegada, um motorzinho, e aí ele acaba adiantando um pouco mais, né, o Gerson. E aí o time fica um pouco torto, ele inicia com o Everton Ribeiro pelo lado esquerdo, depois ele troca. A gente vê que o time não conseguiu se conectar por conta da opção aí do Rogério Ceni. Ele modificou muito a estrutura da equipe por conta da característica dos jogadores. Eu acho que a melhor opção ali para o Flamengo seria a entrada do Vitinho, né, que é um jogador que até agora não se firmou, né, não é um jogador que consegue ser regular em bom nível com a camisa do Flamengo, mas entrou bem no segundo tempo, acabou marcando o gol rubro-negro na segunda etapa. Então acho que essa estratégia deixou o Flamengo vulnerável quando tinha que correr de costas, quando precisava marcar melhor nesse setor de meio campo, né? O Vasco conseguiu aproveitar isso nas transições e foi também um Flamengo engessado, um Flamengo de certa forma previsível, né? Muito por conta da escolha errada assim, do Rogério Ceni. Acho que hoje ele tem uma parcela. Exagerou nos cruzamentos, 36 cruzamentos na área. Isso aí em vários momentos um atestado ali de um time que não está conseguindo criar outras alternativas, que não está conseguindo aproximar, triangular. São armas que o Flamengo sabe fazer muito bem, né? E isso facilitou também o bom trabalho da zaga segura do Vasco, armada pelo Marcelo Cabo. E outra questão também foi a intensidade. Não foi um time que entrou pulsando como o Vasco entrou, não entrou competindo. Tá certo que tem um jogo contra o Vélez na próxima semana, aí, né, na terça-feira, um jogo muito importante pela Libertadores, mas foi um time meio aéreo, principalmente na segunda etapa, e aí já estava perdendo por 2-0, quando teve que voltar e pressionar, cedeu espaço, tomou o terceiro gol, né? Tava ali pressionando, criando oportunidades, parou no Lucão, parou na incapacidade criativa e acabou cedendo espaço para um contra-ataque no golaço do Morata. Acho que não é terra arrasada, né? Na minha opinião, o Rogério Ceni ele vem melhorando aos poucos no comando técnico do Flamengo. Não é porque perdeu esse jogo contra o Vasco que merece ser demitido, que é crise. Não, mas ele tomou uma atitude ali errada na minha concepção, na formação dessa equipe do Flamengo. Um ponto também que eu queria ressaltar é alguns jogadores do Flamengo atuando em um nível bem abaixo. O Arão não foi bem hoje, né? O Gerson não foi bem hoje, né? Acho até que o Gerson já tinha ido um pouco abaixo no jogo lá contra o Palmeiras, na final da Supercopa. E o Everton Ribeiro já virou algo normal. Desde que o Everton Ribeiro voltou da seleção brasileira, ele voltou em outro nível. É um jogador irreconhecível, que não consegue mais, né, dar continuidade à jogada, ser decisivo com passe, com drible, fazendo o jogo do Flamengo andar. Né? Quando o Arrascaeta está em campo, e hoje não foi o caso, o Arrascaeta está tendo que jogar pelos dois, né? Está tendo que se desdobrar pelos dois nessa criação. Então, assim, mais uma atuação muito apagada de Everton Ribeiro. Sem Arrascaeta, sempre se espera um protagonismo maior dele. E isso também acaba atrapalhando os homens de frente, né? Essa bola não chega com tanta qualidade. O Gabigol ficou encaixotado, foi muito bem marcado, ficou um pouco perdido ali na partida, né? E o Bruno Henrique também não foi conectado da melhor maneira possível. Sobre o Vasco, foi o que eu falei, né? Acho que a atuação é boa, a semente da organização está sendo plantada pelo Marcelo Cabo, isso é notório, é nítido. O time vem mostrando a organização, vem desenhando bem as jogadas, e outros jogos trabalhando com posse de bola, hoje de uma forma mais reativa, mas quando saía a gente via que era um time que sabia o que estava fazendo dentro de campo, né? Saía de pé em pé, né? Tentava sair dessa pressão, às vezes da marcação alta, principalmente no segundo tempo do Flamengo, e assim, é difícil até a gente encontrar quem jogou mal nesse time do Vasco, porque o time todo se doou, de alguma forma teve uma parcela, né? O Lucão muito bem, um jogador com muito potencial, fazendo grande defesa, o Léo Matos com uma partida impecável pelo lado direito, a dupla de zaga também muito bem balanceada, se cobrindo, né? E hoje até conseguindo ir bem no jogo aéreo, que era um terror, uma carência do Vasco nas últimas temporadas. O Zeca sempre, né, equilibrado, é um jogador que está chegando para vestir a camisa e solucionar o problema na lateral esquerda, e o meio de campo pegando firme, né? Acho que encaixou firme ali com o Andrei, com o Galarza, né? Marquinhos Gabriel sendo um cara que pisava um pouco na bola para tentar segurar, né? O Peck, um motorzinho, ajudando, sendo competitivo.
né? O Morato fez um grande jogo, como eu falei, acho que chegou para ser uma peça importante, né, como camisa 10, sendo decisivo para o resultado, com assistência, com um golaço, né? Ele driblou nada mais nada menos ali que o Felipe Luiz, né? Foi um drible moral até do Morato. O Germancano, assim, dispensa comentários, né? Eu já cansei de falar, para quem me segue nas redes sociais, para mim o Germancano é um dos melhores atacantes do continente e marcou 100 gols desde 2018. Importante frisar isso aqui. Marcou 33 gols na primeira temporada dele com a camisa do Independente Medellín, marcou 41 gols na segunda temporada lá na Colômbia, e aí o Vasco vai, contrata, ele marca 24 gols na última temporada e marcou o segundo gol dele nessa temporada de 2021, e foi um golaço, né? Além de participar, tentando marcar, correndo muito, se doando da forma como o Marcelo Capo tá pedindo para ele, voltou, né, para tentar gerar jogo, né, para fazer uma parede, para fazer um pivô, e conseguiu, né, pisar na grande área, se infiltrar, fazer o desmarque, que ele é excepcional nisso, e mostrou como é letal como atacante. É luxo ter o Germancano hoje no Vasco, principalmente no ambiente de Série B. A gente está falando de um cara que cumpriu o projeto do clube, né, vestiu a camisa do clube e que está motivado e que deve ajudar muito no restante da temporada. Beleza? A análise hoje foi um pouquinho maior, o jogo pediu, né? Se você gostou aqui do que eu falei sobre o jogo, se eu falei sobre o Flamengo, sobre o Vasco, dá um like, vem nos comentários, ativa o sininho, se inscreve no canal. Tamo junto e misturado. Em breve, mais um vídeo aqui no canal do Donan. Fui!